Só que a gente vê a direita só defendendo a anistia. Agora a direita ameaça, por exemplo, obstruir as sessões do Congresso Nacional. Não é um tema muito focado nos parlamentares, que não interessa a boa parte da população que passa fome, que tem outros problemas e quer ver projetos sendo aprovados? O IOF é um exemplo. O trabalho de vocês fez com que a maior parte da população que era contra o IOF ficasse feliz com a mobilização que vocês fizeram. Não é falar para a parede, falar sozinho, ficar só no tema da anistia e não propor uma pauta ampla que interesse o país, seja a população de direita ou a população de esquerda? Primeiro você diz que é jornalista e fala que não acha nada e faz uma pergunta sobre seus achismos. É estranho. Mas respondendo então a sua pergunta, eu estou entrevistando. A grande questão, então deixa eu responder, com base na sua pergunta feita de achismos, né? O que eu estou querendo dizer, Uribe, é o seguinte: primeiro, a respeito sobre a anistia, é o que exatamente estou querendo dizer. Houve uma anistia ampla, geral e restrita, eu não disse somente para a esquerda, houve uma anistia ampla, geral e restrita, e é isso exatamente que eu estou pedindo para todos, e neste caso, agora em específico, foi para as pessoas, obviamente, que cometeram aqui alguns crimes e delitos. Mas a gente tem ouvido com muita frequência no campo governista o argumento de que o bolsonarismo, os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em geral, mas especificamente Eduardo Bolsonaro, que está lá em solo americano, estariam ali incentivando, de certa forma, o governo americano a impor essas taxas ao governo brasileiro, aos produtores brasileiros, aos empresários brasileiros, num movimento aí que acaba sendo prejudicial para tantos setores que vão ser impactados. Então, gostaria da sua avaliação sobre a decisão do governo de Donald Trump e o papel do bolsonarismo diante das negociações aí a respeito dessas tarifas. A posição da esquerda é sempre de colocar a culpa no outro, né? A culpa nunca é deles. Ano que vem vai se fazer 18 anos no poder, no executivo, mas a culpa de tudo, obviamente, se volta para a mesma pessoa, o Bolsonaro. E agora, na figura de Eduardo Bolsonaro. Vamos lá. A influência que o Eduardo Bolsonaro está fazendo no governo americano é um ataque à soberania? Tá. Então quer dizer, então, de que quando o Lula manda um avião até o Peru para poder resgatar a ex-primeira-dama condenada por corrupção, é ataque à soberania? Quando o Lula interfere numa decisão sobre a Cristina Kirchner de corrupção, isso também é ataque à soberania? Senhores, o que está acontecendo hoje aqui no Parlamento é inaceitável. Ninguém pode parar pela força a atividade parlamentar, os trabalhos legislativos. É uma continuidade desse processo de golpe. Isso aqui é mais um ataque às instituições. Teve 8 de janeiro e parece que eles continuam com a mesma linha de atacar todas as instituições, de fazer um movimento que só tem um objetivo: tentar livrar a cara do Bolsonaro. É uma chantagem contra o país. Estão ameaçando, no caso das tarifas, envolvendo uma potência estrangeira. E aqui querem parar os trabalhos legislativos. O Brasil tem pressa. Nós temos uma economia e nós temos uma prioridade nesse momento, que é votar a isenção de imposto de renda até R$5 mil e a taxação dos mais ricos. A gente sabe que eles se opõem a esse projeto, mas nós temos certeza que tem uma maioria consolidada para votarmos esse projeto. É inaceitável a pauta que eles tentam impor à força, porque o problema é esse. Hoje disseram anistia. Se esse parlamento vota anistia, depois de toda essa chantagem, é uma desmoralização. A outro ponto de pauta deles é o impeachment do Alexandre de Moraes. Foro privilegiado, essa não é nossa pauta. A nossa pauta é a vida do povo. É isenção de imposto de renda, é instalar a PEC da segurança. E é claro que para nós, esse é um ponto que vocês acompanham, é inadmissível que Eduardo Bolsonaro continue como deputado em exercício. Carla Zambelli presa na Itália como deputada em exercício. E é mais inadmissível ainda que Eduardo Bolsonaro continue recebendo salário com assessores. Então a gente quer providências. Hoje aqui, nós já ligamos para o presidente Hugo Mota, que estava no evento na Paraíba, com o ministro Padilha, mas está retornando. Aqui é responsabilidade do presidente da casa reestabelecer o controle e a ordem.
A palavra para definir o que houve aqui foi um sequestro da mesa do parlamento. Foi um atentado grave. Nós não podemos subestimar em relação ao que está acontecendo hoje aqui. É um ataque violento ao parlamento. Todas as instituições estão sendo ameaçadas nesse momento. Nós saímos do plenário, todos os nossos parlamentares estavam inscritos para falar, foram proibidos, e nós estamos esperando o presidente da casa chegar para reestabelecer os nossos trabalhos. É inadmissível que queiram parar na força o trabalho do parlamento brasileiro. Isso nós não vamos aceitar. Então estamos à espera do presidente. Cada um desses deputados que ocuparam a mesa dessa forma autoritária, podem e vão ser responsabilizados, e têm que ser responsabilizados no Conselho de Ética, inclusive. Eu quero passar aqui a palavra para o Pedro Campos primeiro, para o Renildo, para o PSOL, o Túlio, a Thalília está aqui, quem vai falar pelo PSOL? Pedro Campos. Boa tarde a todas e todos. Hoje nós tivemos uma reunião muito importante também dos presidentes de partidos políticos do campo progressista, também dos líderes partidários aqui da Câmara, do Senado presentes. E acho que é um momento que a gente precisa ter muita clareza de quem a gente serve e o que a gente defende. Nós estamos aqui para servir aos interesses do povo brasileiro que é vítima hoje de um tarifaço que pode gerar prejuízos da ordem de 30 bilhões de reais. E quando a gente fala 30 bilhões de reais, a gente não enxerga, por exemplo, as pessoas que estavam prontas para colher manga lá no Vale do São Francisco e que não vão ter o direito desse emprego de poder colher a manga. Dos trabalhadores que vão perder os seus postos, dos produtores que vão perder a sua produção e dos brasileiros que vão ter a sua vida piorada por conta dessas medidas. E enxergando tudo isso, esse conjunto de partidos apontou muito claramente que nós não vamos aceitar uma interferência à nossa soberania nacional, que não entendemos que a posição política do presidente Trump em apoio à impunidade de Jair Bolsonaro deve estar acima dos interesses do povo brasileiro e do povo americano, que também entendemos o contexto econômico por trás dessas medidas, como uma perseguição ao PIX, uma tentativa de impor ao Brasil regras em relação à nossa legislação das redes sociais, de impor a forma como o Brasil vai explorar as suas riquezas nas terras raras, e que isso deve sim ter uma resposta firme, e que parte dessa resposta passa por essa casa. Nós temos plena confiança que o presidente Hugo Mota vai seguir pautando essa casa de acordo com o que for discutido no Colégio de Líderes. Existe uma pauta publicada para essa semana, que é a pauta que deve ser seguida. Existe uma reunião marcada para quinta-feira do Colégio de Líderes, que deve definir a pauta da semana que vem. Foi esse mesmo Colégio de Líderes que, quando foi confrontado com a pauta da anistia, decidiu, por ampla maioria, que não seria pautada. E essa é a última decisão do Colégio de Líderes em relação à pauta da anistia. E esse tipo de tentativa de sequestrar a mesa da Câmara não vai de maneira nenhuma influenciar as decisões que devem ser tomadas ouvindo os líderes e pelo presidente da Câmara dos Deputados. Agora, queria registrar também que é muito irônico que durante o recesso eles vieram aqui para tentar trabalhar para aprovar uma moção de aplauso ao presidente Trump. Quando o recesso acaba, eles não querem mais trabalhar. Estão ali todos em cima da mesa, com venda no olho, com venda no rosto, levando a questão do povo brasileiro na palhaçada, na comédia, e a gente sabe que isso não tem graça nenhuma, porque são empregos que estão sendo perdidos, são produções que estão sendo perdidas, são empresários que estão perdendo recurso, e que isso não é motivo de comédia nem de palhaçada. Então, com muita seriedade, a gente vem aqui defender os interesses do povo brasileiro e vamos seguir firmes nessa luta. Você bem breve. Apesar dos horrores que nós estamos presenciando agora dentro do plenário da Câmara dos Deputados, um sequestro do parlamento brasileiro pela extrema-direita, é importante que a nação, que o país e que o povo observe o que está acontecendo aqui. Uma ala de deputados que querem colocar os interesses de uma família, que querem colocar os interesses de uma única pessoa, o ex-presidente da República, que articulou um golpe contra a democracia, planos para assassinar ministros
ministro, presidente e vice-presidente acima dos interesses do povo brasileiro. O que a extrema-direita hoje faz é assinar a sua cumplicidade com o golpe e dizer que o parlamento deve ser parado enquanto as instituições democráticas não se curvarem às exigências de Jair Messias Bolsonaro, que atacou contra esta casa, que planejou a invasão dos três poderes. Nós estamos presenciando um ato criminoso, covarde, mas profundamente simbólico ao Brasil. Enquanto o governo e a maior parte dos deputados e deputadas querem trabalhar pela redução dos impostos, querem avançar com o fim da escala 6x1, aqueles que planejaram um golpe à democracia sequestram a mesa da presidência e impedem os trabalhos de serem continuados. O povo brasileiro já disse no último Datafolha ser contra, não votar em candidatos que apoiem a anistia para golpistas. E agora estão sentados lá aqueles que não só apoiam a anistia para golpistas, mas aqueles que atentam contra a democracia e atentam contra o direito do povo. A cada hora parada neste parlamento é o povo brasileiro que perde os seus direitos. E eles fazem esse gesto simbólico de fecharem a boca, mas na verdade é a nossa boca que eles estão calando. É a boca da democracia que eles estão calando. E o parlamento não irá se curvar à vontade, aos desejos da família Bolsonaro. Esta não é a casa da família Bolsonaro. Esta é a casa do povo brasileiro e da democracia. Os trabalhos têm que continuar e o Brasil precisa avançar. Sem anistia para golpista, vamos pautar as agendas de interesse do povo brasileiro e tirar os saqueadores golpistas da democracia da cadeira da presidência. Pessoal, chega aqui, Hollenberg. Quem tem questões a fazer aqui? Fala. Olha, eu conversei com o presidente Hugo Motta 2 vezes hoje. Primeiro, quando houve a declaração do vice-presidente Altineu que pautaria a anistia. Ele não pode pautar. Existe um presidente, que é o presidente Hugo Motta. E liguei depois que eles ocuparam isso aqui. O presidente Hugo Motta me falou que estava com agenda para o Ceará, vai retornar para cá. E falamos da gravidade que foi isso, o sequestro da mesa da Câmara. Tomaram o lugar do presidente da Câmara, Hugo Motta, sentaram na cadeira do presidente Hugo Motta. A gente protestou lá, mas cabe ao presidente Hugo Motta chegar aqui e reestabelecer um pouco a autoridade. Não se negocia com coisa como essa. Pode conversar com quem for, mas é fundamental que ele chegue, assuma sua cadeira e coloque os projetos e atividade legislativa para avançar. Você sabe que no Senado a gente precisa, Zilene, essa semana, votar o projeto sobre a isenção de até 2 salários mínimos, que já está em validade. Mas se não for votado essa semana, cai. Esse tema do imposto de renda, da tributação dos mais ricos, acaba sendo para nós um tema fundamental. Então nós estamos aqui à espera do presidente da Câmara, Hugo Motta, para retomar sua cadeira e colocar os trabalhos do parlamento para funcionar. Ele não pode. O presidente Hugo Motta, inclusive, nesse recesso, baixou uma determinação que até quando ele estiver fora do país, foi ele que definiu as pautas, cancelou aquelas reuniões de comissão. Então o vice-presidente, na verdade, Altineu, não tem esse poder. Eu acho que ele falou aquilo numa empolgação ali no momento, mas é inaceitável, o Colégio de Líderes já tinha tomado posição contrária. E ele descumpre o artigo 3º. Hein? Olha, eu não sei se ele falou com o presidente Alcolumbre, mas quando ele falou comigo, ele demonstrou grande contrariedade. O termo que ele usou foi sequestro. Foi sequestro.
Então aqui estão desafiando os poderes constituídos no país. É o Supremo Tribunal Federal, mas agora é o Parlamento também. Estão desafiando a autoridade dos presidentes. Esse gesto não é qualquer gesto. Então ele está voltando, eu não sei que horas ele chega aqui, mas o que a gente espera é que ele chegue aqui e imediatamente retome os trabalhos do parlamento, sente na cadeira do presidente e abra os trabalhos parlamentares. Isso é uma forma da autoridade do presidente ser preservada num momento como esse. Tá bom, pessoal? Só dizer. Eu não acho, nesse caso eu não acho. Na verdade ele tem uma agenda com o ministro Padilha, inclusive na terra dele, em Patos, na Paraíba. E a gente já sabia dessa agenda dele há muito tempo. Então eu não acho isso. E acho que ele deve estar muito preocupado porque cancelou a agenda, porque de fato eles estão desafiando o poder do presidente. Se fosse o presidente da Câmara, eu estaria revoltado por alguém sentar na minha cadeira e impedir a realização das atividades parlamentares. Tá bom? Valeu, pessoal.